Olá, galera! Olá! Prontos para fazerem mais exercícios de genética? Genética, eu adoro genética, eu adoro! Espero que sim! E vamos trabalhar então agora exercícios que eu tenho certeza que você deve ter uma certa dificuldade. A minha experiência em sala de aula me diz que os alunos normalmente têm dificuldade em montar, em resolver os probleminhas de segunda lei de Mendel, e o objetivo é exatamente esse: exercitar. Até a própria segunda lei, aqui nos exercícios eu sempre faço um pequeno embasamento teórico, mas ela não tem muito embasamento. Na segunda lei de Mendel, o Mendel conseguiu explicar que a segregação dos fatores, dos genes, dos alelos, que determinam uma característica, ocorre de forma independente dos demais, como se os demais não existissem. E só lembra que, graças a essa segregação ser independente, a maior parte dos exercícios de segunda lei eu vou resolver com você como se fossem exercícios de primeira lei. Porque a gente pode fazer como sendo 2 exercícios de primeira lei e depois juntar, usando um pouquinho de matemática, usando um pouquinho de probabilidade. Então vamos dar uma treinada, A gente tem aí 9 exercícios para que você possa treinar legal, entender legal o que você tem que fazer nos exercícios de segunda lei de Mendel. Só uma dica. Normalmente quando o enunciado fala os genes segregam independentemente, ou os genes estão em cromossomos distintos, isso aí já é um tapa, já é uma dica que você pode fazer o exercício seguindo aí as técnicas que eu vou mostrar para você. Porque quando estão no mesmo cromossomo, quando a segregação é dependente, isso é um caso à parte, isso é um caso especial chamado linkage, que a gente vai ver exercícios em um próximo módulo. Tudo bem? Então vamos matar os exercícios já, sendo exercícios todos eles de segunda lei de Mendel. Olha o primeiro exercício da FUVEST. Um indivíduo é heterozigótico em 2 locos. Ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Um espermatócito desse indivíduo sofre meiose. Simultaneamente, uma célula sanguínea do mesmo indivíduo entra em divisão mitótica. Então o que a gente vai entender é o que acontece na meiose desse cara e o que acontece na mitose desse cara. Ao final da intérfase, que precede a meiose e a mitose, cada uma dessas células terá, respectivamente, a seguinte constituição genética. Olha que louco. Embora essa célula sofra meiose e essa sofra mitose, ele não quer saber como é que é a constituição depois da meiose ou depois da mitose. A questão ela quer saber como é a constituição antes da meiose e da mitose. Ou seja, depois da duplicação do DNA, depois da duplicação do material genético. E aí, se ela ainda não sofreu meiose ou mitose, a constituição vai ser a mesma, vai ser igual. Você só tinha que saber que antes da divisão celular, cada um dos cromossomos que contém o gene, que contém o alelo, ele se duplica. Ora, se eles se duplicam, antes da divisão acontecer, é como se essa célula ficasse Azão, Azão, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, porque houve a duplicação, entendeu? O que vai ocorrer ao fim da meiose aqui? Ao fim da meiose, a gente vai ter a formação de gametas que tenham só um alelo de cada. Então, ao fim da meiose, as células vão ser Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Esses são os gametas, que o indivíduo de híbrido duplo heterozigoto produz. E ao fim da mitose, como a mitose é uma clonagem gera células iguais, ao fim da mitose aqui, as células serão Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Isso é o resultado da meiose, isso é o resultado da mitose, mas ele não quer nada disso. Ele quer antes da divisão, e antes da divisão, a constituição será essa, independentemente se depois virá uma mitose ou se depois virá uma meiose. Então a opção que traz isso, o Azão, Azão, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, Azão, Azão, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, é a letra D, que é a letra correta dessa questão.